Bom, então, voltando, né? A presença de Deus hoje na nova aliança, irmãos, ela é uma realidade dentro de nós. O que eu preciso te falar como que era na velha? Na velha aliança, Deus ele marcava dia e horário, dia, hora e lugar para se manifestar, para que a presença dele se manifestasse. Mas hoje, na nova aliança, a presença de Deus habita em nós. Glória a Deus. Você é a casa de Deus, você é a habitação da presença de Deus. Existe uma diferença entre a presença de Deus habitando em você e ela se manifestando através de você. Você vai me entender mais para o final a respeito disso que eu estou te falando. Então, na velha aliança, sempre a presença de Deus se manifestava de forma, bem como se fosse uma visitação. Era esporadicamente. Os irmãos estão me entendendo? Mas na nova aliança, a presença de Deus habita em nós, ou seja, nós podemos nos conectar e ter experiências com essa presença a todo momento e em qualquer lugar. Antes, na velha aliança, era preciso o sacerdote sacrificar o animal para pagar o pecado de todo o povo, e aí Deus falava, Deus se manifestava ali para aquele sacerdote, e aquele sacerdote levava aquilo que Deus falava para todo o povo. Mas na nova aliança, que é onde nós estamos, cada um de nós, cada um é um sacerdote. Fala para quem está ao seu lado aí, você pode experimentar a presença de Deus todo momento e em qualquer lugar. Então, muitas pessoas fazem da vida cristã, do relacionamento com Deus, algo de domingo e sábado, ou de final de semana. E não, por que isso? Porque falta revelação de que a presença habita. Então não depende de você vir para o prédio da igreja, para o culto da igreja, para você ter uma experiência com a presença de Deus. Basta tão somente você clamar a Ele, e Ele se manifestará a você, amém? A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, todas as vezes que vocês me buscarem de todo o coração. E algo poderoso sempre acontece, porque com Deus, a vida com Deus é uma novidade todo momento. Não tem uma forma que Deus faz e é sempre dessa forma. Deus ele age hoje de uma maneira, amanhã ele age de outra. Hoje ele se manifesta na sua vida de uma forma, amanhã ele se manifesta de outra forma, mas sempre a vontade de Deus é se revelar a você. Agora, quando você perde esse senso de prioridade, de que a presença de Deus é a coisa mais importante para tudo que você for fazer, as coisas se tornam mecânicas, se tornam naturais, se torna uma rotina que em algum momento é pesada, que em algum momento é cansativa, que em outro momento não encaixa mais na sua agenda. Por quê? Perdeu a prioridade do que é mais importante. O que é mais importante é a presença. Agora, quando você faz da presença de Deus a coisa mais importante, qualquer oportunidade é oportunidade. Toda reunião é importante. Todo momento que eu posso estar junto com o irmão para falar das coisas do céu, para falar das coisas da palavra de Deus, para falar das coisas do reino de Deus, da edificação da igreja, é prioridade, é importante, porque a presença de Deus faz isso. E você sabe que no nosso interior há uma guerra constante acontecendo. Você sabe qual é essa guerra? É da sua carne com o seu espírito. As coisas da carne sempre vão querer as coisas da carne, e as coisas do espírito sempre vão querer as coisas de Deus. Então, quanto mais cheio da presença de Deus você está, menos coisas da carne você vai fazer. Mas o contrário também acontece. Quanto mais vazio da presença, quanto menos presença de Deus você tem, mais carne vai existir. E aí os resultados por si só falam. Então eu creio que esse é um tempo que Deus está nos conduzindo àquilo que é fundamento. Ou seja, a fé é fundamento, a presença de Deus é fundamento. E uma outra coisa que é fundamento é unidade. Fala para quem está ao seu lado aí, unidade. Porque a palavra de domingo foi falada sobre o que, irmãos? A unidade da fé.
onde 2 ou 3 concordam, tudo aquilo que eles decidirem fazer vai acontecer. Isso é poderoso. Jesus fala isso, o poder da unidade, não é? Agora, eu quero ler com você, para a gente poder estar na Bíblia, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Se você está com a Bíblia, abre por favor em Êxodo capítulo 25. Êxodo 25, nós não vamos ler tudo, porque são muitos os textos, mas só para a gente ter um fundo aqui. Veja bem, na velha aliança, a arca, que era um móvel, a arca da aliança era um móvel, literalmente, que Deus direcionou para que fosse feito da forma que foi feita. Essa arca, dentro desse móvel, que era a arca da aliança, tinha alguns objetos. Eu não tenho tempo para falar para você deles, mas cada um deles é uma experiência na vida espiritual com Deus. Mas eu quero te falar da parte de fora da arca, tá bom? Então é Êxodo capítulo 25, o verso 17. É quando Deus está dando as instruções de como deveria ser a arca da aliança. E a palavra de Deus diz: farás também uma tampa, um propiciatório de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Igualmente faze 2 querubins de ouro, e de ouro batido os fará nas 2 extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins em uma extremidade e o outro na outra, e farás os querubins formando um só corpo, com o propiciatório nas 2 extremidades. Verso 20: os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com as suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Verso 21: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela depositarás as tábuas da lei que eu te darei. Ali sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins que se encontraram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo, né, ou da tampa, dentro os querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança a respeito de tudo que ordenei para os filhos de Israel. Até aí. Bom, então aqui você percebeu que Deus é bem detalhista, né? Deus dá as medidas, o comprimento, a largura e tudo, e ele fala que deveria de ter 2 querubins. E como que esses querubins deveriam estar? Um num lado da tampa e outro de outro lado, mas ambos de mãos conectadas, um conectado com o outro, que estava conectado com a tampa. E isso aqui é muito poderoso, porque aí é importante nós falarmos, né? Geralmente a gente quer saber o porquê das coisas, né? Quem é que gosta de saber o porquê? Não gosta? Eu sempre gosto de saber o porquê. Por que que Deus falou que deveria de ser dessa maneira? Um querubim de um lado, outro querubim do outro, ambos conectados assim, dessa forma, coberto com ouro. Primeiro, o ouro na palavra de Deus representa a glória de Deus. Então sempre onde tem a presença de Deus, tem a glória de Deus. Aí depois, não tem tempo para falar disso aqui, precisamos de mais outra pregação para falar da glória de Deus, né? Mas o ouro aqui representa o caráter de Deus também, ok? A beleza de Deus, aquilo que Deus é. E aí, eu não quero falar do ouro, eu quero falar dos querubins. Mas Deus falou, eles têm que estar revestidos de ouro, ou seja, revestidos da minha glória, do meu caráter, daquilo que eu sou. Mas é interessante que Deus ele fala em seguida, por que eles deveriam estar conectados? Porque no meio deles é que Deus iria, os irmãos estão me entendendo? Que Deus iria se manifestar. Aqui nós encontramos uma chave espiritual muito importante. Lembra que eu te falei, há uma diferença entre a presença de Deus habitando e a presença de Deus manifestando.
Amém, irmãos? Amém? Acho que vocês não estão me entendendo ainda, mas a gente vai chegar lá. Então, Deus ele falou isso porque aonde existe unidade, a presença de Deus é manifesta. Então, quando você desconsidera o princípio da unidade, você está deixando com que a presença de Deus deixe de se manifestar. Porque se na velha aliança Deus já falava isso, muito mais agora na nova aliança. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então veja, Deus ele falou, deveria de ser dessa forma. Aí eu vou ler com você agora no capítulo 37 de Êxodo, ainda no verso 7. É o momento em que eles então vão confeccionar aquilo que Deus está falando. Verso 7: confeccionou também 2 querubins de ouro puro, de ouro batido, os fez nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e outro na outra extremidade. E ele os fez formando um só. É interessante porque a Bíblia deixa bem claro, no texto anterior que nós lemos, quando Deus fala que eles deveriam formar um corpo só, isso está em caixa alta, está em letra maiúscula, porque isso representa a própria igreja, ou seja, o próprio Cristo, o corpo de Cristo, formando então um só sobre o propiciatório. Verso 9: os querubins tinham as suas asas estendidas para cima, cobriram com elas o propiciatório, estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado na direção do propiciatório. Isso aqui só está repetindo, porque na verdade eles fizeram exatamente aquilo que Deus havia pedido para que eles fizessem. Isso é interessante porque muitas pessoas ficam querendo saber o porquê das coisas, e eu gosto de saber o porquê das coisas, e na maioria das vezes, guarda isso que eu vou te falar agora, na maioria das vezes que nós falamos de unidade, a resposta é uma só. Por que é preciso sempre falar de unidade? Parece que é uma coisa que já foi falada, eu já sei. Por quê? Por quê? Por quê? A resposta é uma só e simples: porque Deus mandou. Então os caras poderiam falar: ah, Deus, mas tem que estar conectado um com o outro, tem que estar conectado com a tampa, tem que ser uma peça só. Não é melhor a gente fazer peças separadas, depois só colar uma na outra e formar aquilo que tem que ser formado? Poderiam perguntar muitas coisas, mas eles fizeram exatamente como Deus mandou. Fala para quem está ao seu lado: irmão, eu preciso estar em unidade com você, porque Deus mandou. É questão de obediência. Amém, irmãos? E aí Deus ele fala, é no meio disso, ou seja, é no meio dessa realidade, no meio da realidade da unidade, que a minha presença vai se manifestar. Quantos querem a presença de Deus aqui? Quantos reconhecem realmente, genuinamente, sinceramente, com todo o seu coração, que a presença de Deus é a coisa mais importante na sua vida? Diz amém. Então, não tem como, a unidade é algo a se preservar. Ah, Igor, mas eu busco a Deus sozinho, eu tenho meu jeito, eu tenho meu tempo de devocional com Deus na minha casa, eu ligo lá uma música e eu adoro a Deus, eu oro pela minha vida, pela minha família, pelos meus alvos. Ok, você precisa fazer isso mesmo, mas a unidade do corpo de Cristo é o que, e aí essa questão de você fazer isso individualmente é importante, porque é a presença de Deus que habita em você, com você mesmo, mas é preciso que ela se manifeste. Eu lembro uma época que eu estava aconselhando uma pessoa, e ela desesperada, porque ela não aguentava mais, diante da necessidade de falar do amor de Deus, da graça de Deus para outras pessoas. Ela não se via na realidade para isso, porque não tinha amigos, né? Teoricamente não tinha amigos. E aí eu falei para essa pessoa: então agora é hora de você fazer o inverso. Primeiro Jesus falou para você fechar a porta do seu quarto, ir lá orar e Ele vai te ouvir. Agora você abre a porta e sai, porque as pessoas não vão entrar no seu quarto e querer saber o que você está fazendo ali. É preciso você sair disso e manifestar a presença de Deus. Quem está me entendendo? Então, a presença de Deus habita em você, e isso é uma verdade. Por conta do sacrifício de Cristo, isso se tornou uma verdade. A presença de Deus não está mais com dia marcado para se manifestar, ela já habita em você. Agora, a unidade
é que vai fazer com que essa presença se manifeste para outros que ainda não têm essa realidade, para outros que ainda não vivem essa verdade, para outros que ainda não experimentaram dessa vida com Deus. E eu sei, irmãos, que tem pessoas que você conhece que estão carentes da presença de Deus. Sim, nós que estamos aqui nessa realidade entendemos perfeitamente que precisamos da presença de Deus, muito mais aqueles que não estão nessa realidade precisam também muito mais, amém ou não? Agora, como que essa presença vai se manifestar? É através da conexão dos querubins, é através dessa unidade dos querubins. Então, a sua célula, ela pode viver um novo tempo cheia da presença de Deus, quando a unidade é uma realidade. E o pastor ministrando na quarta-feira, ele disse algo interessante, né? Sempre quando nós estamos diante de um desafio, uma necessidade de mudança, é mais fácil as pessoas desistirem do que mudar. Você já parou para pensar? Aí quando então nós falamos, a unidade é necessário, porque ela traz a manifestação da presença, você avalia e você pensa, não tem unidade, tá vendo? Não tem unidade, é por isso, não tem unidade. Mas aí você não pega essa necessidade de mudança e muda, você desiste e transfere isso para outras áreas. Você percebe que falta posicionamento seu, falta resposta sua, falta consagração sua, e aí você olha para isso, percebe essa necessidade, você desiste, ao invés de você mudar, ou seja, ao invés de você se posicionar, ao invés de você falar, sim Senhor, eu quero isso, muda a minha vida, me transforma, renova a minha mente, me conduz ao arrependimento, porque eu quero viver a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ao invés de nós darmos esse passo, ou seja, ao atingirmos um novo nível de fé, nós retrocedemos, nós desistimos. Fala para quem está ao seu lado aí, não é tempo de desistir. Quem está comigo aqui diz amém. Então você que está casado, você que vai casar em breve, a sua vida, o seu casamento pode ser cheio da presença de Deus, muita presença de Deus, a paz reinando sobre você, porque a presença de Deus é promessa para aqueles que receberam a Jesus. Jesus mesmo diz, eu estarei com você todos os dias, até a consumação do século. Não seria o próprio Jesus, seria o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e habitou entre nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, como foi falado domingo, unidade não é aquela coisa de abraço no final do culto e um açaí lá no Nascimento ou no Leleu, que agora eu faço questão de fazer propaganda do Leleu, porque é o melhor açaí de Jandira até agora. Outro melhor eu não experimentei ainda. Era o Nascimento, depois que eu experimentei. Então, enfim, a unidade não é essa. Ainda que você vá comer pizza com alguém, ainda que você vá tomar açaí com alguém, ainda que você vá no cinema, no shopping, unidade não se resume nisso, em comer um doce da Paula, gourmet. Unidade não é isso, unidade vai muito além disso. Unidade é a mesma fé, é o mesmo propósito. E aí eu preciso de fazer algumas perguntas, meu irmão e minha irmã. Por que você está aqui? Tem que ter um propósito. Não pode ser só por uma amizade com alguém que você conheceu depois do encontro, ou que veio através dessa amizade, você veio para cá. Não, tem que ter um propósito. E qual é o nosso propósito? É edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, cada casa é uma extensão da igreja, e assim nós vamos conquistar a nossa geração através das células. Isso não vai mudar. Você pode ir na videira, tá? Você pode ir para a videira lá do Japão, nosso encargo é o mesmo. O nosso propósito continua sendo o mesmo. Você pode ir para a célula lá do Fátima, lá em cima, é o mesmo. Você pode ir para a célula aqui no Brotinho, é o mesmo. Você pode ir para a célula lá em Itapevi, lá na beira lá, é o mesmo. Não vai mudar. Não vai mudar. Ainda que tenham pessoas diferentes, líder diferente, localidade diferente, casa diferente, a nossa conversa não muda. Alguém diz amém? Porque o nosso compromisso é com a presença. No final das contas, o nosso compromisso não é com as pessoas.
Nosso compromisso é com o próprio Deus. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Nosso compromisso é com o chamado de Deus, é com a vontade de Deus. Irmãos, e se nós priorizarmos isso, eu vou te falar, nesse ano de 2021 nós vamos crescer muito, nós vamos avançar muito. Se nós preservarmos esses princípios, esses valores, deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai te usar de maneira exponencial. Quando você olhar, você vai falar: meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu nem sei o que aconteceu. E que bom mesmo, porque é obra de Deus na sua vida. Mas você precisa entender, tem princípios indispensáveis. E por muitas vezes, particularmente eu estou no 8º ano aqui na cidade de Jandira, ou seja, iniciando mais um ciclo, né? Finalizei um completo, estou começando outro pela graça de Deus. E é um tempo de aprender tudo de novo. Mas é interessante que nesses 7 anos passados, muitas pessoas tentaram, não sei qual palavra usar, mas desvirtuar, não sei qual palavra, fugiu aqui da minha mente. Mas por muitas vezes as pessoas quiseram alterar aquilo que para nós é fundamento, para aquilo que para nós é valor, é princípio. Princípio não se muda. Princípio não se muda. E sem sombra de dúvida, quase todos, se não todos, não permaneceram. Não continuaram conosco. Não decidiram permanecer e romper com a unidade. Saíram, desistiram. Outros foram para outra igreja, e amém, glória a Deus. Outros não. Outros se perderam e ainda não encontraram um caminho de volta. Mas esse dia está para chegar, porque nós seremos os mesmos que vamos continuar falando. Nada mudou. Tem pessoas que têm me procurado, né? Não, nada mudou. Continuamos fazendo a mesma coisa, servindo ao mesmo Deus, amando a mesma visão, porque nós somos conquistados por ela. Mas nós recebemos algo a mais. E aí isso eu posso falar que é novo. Nós recebemos a mensagem do Evangelho da Graça, que nos fez livres para servir a Deus, para amar as pessoas, para estar em unidade. Então a graça de Deus faz com que a coisa seja leve, seja tranquila, seja em paz. Mas nem é isso que eu quero falar com você. Eu quero continuar falando sobre a unidade, porque é ela que vai trazer a manifestação da presença de Deus. Por que nós precisamos então viver em unidade, irmãos? Se domingo foi ministrado sobre a unidade da fé, por que nós precisamos viver em unidade? A primeira coisa, Salmos capítulo 133, verso 1 até o 3, do 1 ao 3. Porque a unidade, é na unidade que Deus ordena a bênção. Salmos 133 diz: uma vez ouvindo um pastor ministrar, ele ficou só nesse porque esse é uma exclamação. Esse é como uma admiração. Sabe quando você vai num lugar que tem uma paisagem bonita? O nascer do sol ou o pôr do sol, você já teve essa experiência? A lua bonita, você não tem palavra, né? Você fica só admirando. Alguém já teve essa experiência aqui? Você fica assim, meu Deus, e no final só vem, Então, aqui essa exclamação é a beleza se revelando por meio da unidade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde que o salmista está falando que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, irmãos? Na unidade. Na unidade. Na unidade existe bênção e vida. Fala para quem está ao seu lado aí. Na unidade existe bênção e vida. Para sempre, para sempre. Onde tem unidade tem bênção. Por isso que Jesus falou: se 2 concordarem, tem a bênção. Se 2 disserem amém, tem a bênção. E como foi falado domingo, nós estamos crendo que não será apenas 2, seremos todos. Todos nós vamos concordar pela mesma coisa. Todos nós teremos a fé para a mesma coisa. E eu volto a dizer, não é por preferência que nós vamos dizer amém.
nós vamos dizer amém por conta do propósito. As preferências a gente tolera. Tem uns que gostam de uma coisa, outros gostam de outra. Uns preferem de um jeito, outros de outro. Isso é vaidade no final. O que nós queremos é sempre a presença de Deus. Aleluia. Outra coisa, por que eu e você precisamos viver em unidade? Porque Deus, na verdade, porque Jesus orou ao Pai para que nós pudéssemos viver em unidade. Você sabe, quando você se dispõe a viver em unidade, você está fazendo a oração de Jesus respondida. Interessante isso, porque Jesus orou, amém? Você já teve alguma oração respondida? Glória a Deus, que bom. Algumas sim, outras ainda não, mas então continue orando, porque elas virão no tempo certo do Senhor. A bênção de Deus está às portas e certamente bondade e misericórdia te alcançarão. Mas é bom quando a sua oração é respondida. Você orou por um emprego, Deus te deu um emprego. Você orou por transformação familiar e Deus está mudando a situação familiar da sua família. É resposta de oração. Jesus, ele também orou por unidade. E sempre quando nós oramos por alguma coisa, alguém se torna a resposta dessa oração, você sabia? Então, por exemplo, se você vai comprar um carro, você está orando por isso, alguém se transforma em resposta de oração. Como? Vendendo o carro para você, num preço bom, nas condições melhores, te favorecendo. Poucos aqui tiveram essa experiência. Vamos mudar a experiência, não sei, talvez você orou por um emprego, para ser efetivado lá na sua empresa, para passar na entrevista. Você estava lá tenso na entrevista final. Chega o selecionador, a psicóloga, sei lá quem, fala: tudo bem, toda simpática você já sente, é favor de Deus, essa pessoa é resposta de oração, essa pessoa é resposta de Deus. E aí fala: aprovado. Tal dia você começa, oh glória a Deus, é bom, não é, irmãos? É resposta de oração. Sempre Deus vai usar alguém ou alguma situação, estou falando naturalmente, para que a sua oração se torne respondida. Se eu for falar tenho vários testemunhos disso, assim, de pessoas bem aleatórias, pessoas que eu nunca vi na vida, assim, em uma oração bem rápida. Por exemplo, acabou a gasolina do carro. Graças a Deus que esse carro nunca acabou a gasolina, aleluia. Mas o outro carro que eu tinha, acabava a gasolina direto. É assim, é de glória em glória, né? A gente vai prosperando de tempo em tempo. Quando eu comprei esse carro, eu falei: esse não vai acabar mais. Primeiro porque o marcador marcava certo, o outro não. Então, só por aí, né? Já era a resposta de oração. Mas no outro carro, quando acabava a gasolina, eu falava: meu Deus, e agora? Misericórdia, envia alguém. Aí, Deus enviava alguém. Quando essa pessoa chegava, eu falava: você é a resposta de oração. Você foi a resposta. Sempre Deus usa alguém para isso. Sempre Deus usa uma situação para te mostrar que é a resposta. Então, se Jesus orou por unidade, quem que é que vai ser a resposta da oração de Jesus? Há uma pergunta hoje que Deus está fazendo para mim e para você. Quem será a resposta da oração de Jesus aqui? João capítulo 17 é a oração sacerdotal. E Jesus, ele ora por várias coisas, mas ele ora especificamente por unidade. No verso 20, João 17, 20 diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha aqui que Jesus está orando. Jesus está declarando o seguinte: Deus, eu não oro só pelos 12, eu não oro só pelos 100, pelos 120, eu oro ainda mais pela Danila, né? Toda vez eu falo Danila, hoje. Eu oro pelo Arnaldo, que ainda vai crer na pregação da palavra. Eu oro pelo Igor, eu oro pela Juliet, eu oro pelo Guilherme, eu oro pelo Luan, eu oro por esses que ainda vão crer. Jesus está orando assim diante de Deus. Não oro só pelo Pedro, pelo João, pelo fulano, pelo Beltrano, que eram os 12, e pelos outros discípulos. Eu oro pelos demais que virão. Quem é discípulo de Jesus aqui? Jesus orava por você. Nesse momento Jesus estava orando por você. E aí Jesus fala no verso 21: para que todos sejam um, assim como eu sou um com você, ó Pai. Para que eles se tornem um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, ele ora
E a oração de Jesus é que eles sejam um, para que o mundo creia que eu vi, que eu morri na cruz por amor ao pecador, que a graça se tornou gente, habitou entre todos, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que eles possam ter vida e vida em abundante eternamente. Jesus está orando isso, para que eu e você nos tornássemos um, para que o mundo creia em Jesus. Então, por que eu e você temos que viver em unidade? Porque a oração de Jesus pode ser respondida quando eu e você decidimos viver em unidade. Logo, por consequência, a presença de Deus se manifesta de tal maneira que o mundo passa a crer em Jesus. Fala para quem está ao seu lado aí: muitas pessoas virão por conta da minha unidade com você, mas essa unidade é uma unidade de propósito, amém, irmãos? Glória a Deus. Como eu já falei, domingo passado eu falei, se você quiser fazer churrasco para promover a unidade, pode fazer e me chama. Quer pagar açaí? Paga para mim também. Quer? Não tem problema, mas tem que ser com um propósito. Não pode ser só aquela coisa assim, eu gostei de você, porque a gente pode deixar de gostar. Alguma coisa eu posso fazer que você vai deixar de gostar de mim ou de algum outro irmão, de alguma outra pessoa. Mas se nós entendermos que a unidade que Deus está falando para nós é a unidade do propósito, meu querido, não importa. É como nós lemos em Salmos: o óleo escorre da cabeça, passa pela barba, assim como é o orvalho que desce do monte, o monte de Sião. E o monte de Sião é o monte daqueles que permanecem para sempre. Então a unidade de propósito vai fazer com que você permaneça. Deixa eu te falar, sabe, tem muitas pessoas que têm relacionamentos quebrados na igreja, porque eles consideram que a unidade é só por questão de preferência. E aí quando encontra alguma diferença, rompe um relacionamento, quebra-se a unidade, se perde a comunhão, se perde a unidade. Logo, a presença de Deus não se manifesta. Fica aquela coisa apática, fica aquela coisa assim, cansativa, pesada. E Deus não te chamou para isso, Deus não me chamou para isso. A vontade de Deus é que nós sejamos uma família que viva em unidade, mas em harmonia, em alegria. Fala para quem está ao seu lado: é isso, meu irmão. E aí ele fala mais. Não, aí é o terceiro ponto aqui que eu já estou encerrando. É só 3, tá? Não vou falar mais que isso. Por que eu e você precisamos viver em unidade? Porque também é uma ordenança, é uma direção apostólica para a igreja. Então, eu te falei que Jesus ele orou por unidade. Eu te falei que a bênção de Deus ela é liberada onde existe a unidade, mas também a vida em unidade é uma direção apostólica, ou seja, vem da liderança da igreja. Tem líderes aqui, está faltando o Willis e a Paula que estão trabalhando, mas o líder que não fala da unidade, ou seja, que não cultiva a unidade, que não preserva a unidade, ele se desconectou dos apóstolos. E a nossa igreja tem como base a igreja de Atos. Qual Atos? Que Atos? Você sabe por que é escrito Atos, o livro de Atos? Porque é Atos dos Apóstolos. Então, a nossa igreja tem a base dos Atos, dos Apóstolos, a primeira igreja. Então, a primeira igreja é modelos, porque a primeira se torna modelo para as demais. Amém? Então, sempre quando nós vamos praticar a igreja, nós vamos com base em Atos, porque foram os primeiros irmãos que morreram por amor a Jesus, por amor à pregação do Evangelho, por amor em defesa da obra da cruz, estabelecendo a obra de Deus, o reino de Deus por onde eles passaram. Então nós estamos por base dos apóstolos. E Efésios capítulo 4, verso 1, já estou encerrando, eu vou ter 30 minutos aqui finais para falarmos da nossa Holy Fest, que é semana que vem, então eu preciso acelerar um pouco mais. Efésios 4, 1, Paulo ele está dando direções apostólicas para a igreja de Éfeso a respeito da unidade. E ele diz, verso 1: eu rogo-vos, pois, irmãos, eu preso do Senhor, que andais como é digno a vocação que foste chamados,
Com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Olha que interessante, Paulo está dando algumas dicas de como você preservar a unidade, porque quando você não é humilde, a unidade é comprometida. Quando você não é manso, a unidade é comprometida. Já viu gente que não é manso, que é arisco? Já viu cachorro? Eu vou usar um exemplo bem chucro aqui agora. Já viu cachorro arisco? Que você vai pôr a mão e ele não é manso. Agora cachorro manso não, você vai, você troca uma ideia, conversa, brinca, né? Porque é manso. Mas tem irmãos que são bem arisco, não são mansos. Longanimidade, quando você não é longânimo. O que é ser longânimo? É você estender mesmo a corda da graça. Amém, irmão, Deus te abençoe. Não é você ser permissivo e nem conveniente. Os irmãos estão me entendendo? Mas é você ser longânimo, porque Deus foi longânimo conosco até o dia em que nós nos rendemos a Jesus e recebemos a graça dele sobre nós. E ele continua sendo, porque todo dia nós precisamos da longanimidade de Deus. Porque se ele fosse curto, rapidamente irar-se conosco, o que sobraria de nós? Coisa alguma. Mas Deus, ele é longânimo, tardio em irar-se. E aí Paulo está falando, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E aí o suportar em amor não é aquela coisa, tá bom, Miguel, vai, vamos lá. Não é isso. Suportar em amor é carregar o irmão nas costas. Suportar em amor é tomar a dor do irmão como ela sendo a sua dor. Isso é o que Paulo está falando na verdade. Suportar é, irmão, você está passando por uma tribulação, essa tribulação é minha também, e eu não estarei em paz enquanto você não estiver em paz. Isso é suportar. Mas tem gente que pensa que a unidade ela está por base de suportar nesse sentido. Tá bom, Igor, fala aí, o que você tem para... tá bom. Não, me suporta em amor, sabe fazendo o quê? Perguntando quais são os meus alvos de oração e orando junto comigo. Você já perguntou para o seu líder pelo que ele tem orado nesses dias? Qual a necessidade que ele tem? Ou não, ou você se reporta a ele assim, tá bom, vai, fala aí, Paulo, o que você quer? Tá bom, Willas, vai, de novo, tá bom, Wes, para, gente. Isso não é suportar em amor, pelo contrário. Suportar em amor é você falar, irmão, conta comigo, você precisa de oração pelo quê? Eu quero orar por você. Mas não era o líder que tinha que orar por mim, Igor? Também. Mas a unidade, ela é mútua. E geralmente as pessoas querem que parta só de alguém, sendo que pode partir de si mesmo. Fala para quem está ao seu lado, não espere alguém por unidade, seja você promover a unidade. Promove você. Toda vez que você é rápido em encontrar uma debilidade, presta atenção, isso também é muito importante. Toda vez que você é rápido em criticar, essa crítica que você está fazendo, você mesmo pode ser a solução disso. Entendeu ou não? Então quando você chega aqui no prédio e fala, nossa, que som ruim, nossa, que iluminação ruim, você mesmo pode ser um cooperador para isso mudar. Mas não estou gostando disso. Então você pode promover algo para mudar isso. Mas no nosso meio não tem unidade. Então você mesmo identificou essa necessidade, seja você que vai supri-la. Quem está comigo diz amém. Glória a Deus. Então, irmãos, e aí Paulo ele continua falando, né? Suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Então, Paulo ele está falando que a unidade para a igreja de Éfeso também era necessária, também era importante. Então, 3 coisas do porquê nós precisamos viver em unidade. Primeiro, porque na unidade Deus ordena a bênção. Também porque é a unidade que faz com que a oração de Jesus seja respondida e manifesta o próprio Cristo para esse mundo que tanto necessita dele, como também é uma direção dos apóstolos.
E eu creio que nós fazendo disso uma realidade, de fato nós vamos avançar muito mais. Nós chegamos até aqui por conta da graça e do favor de Deus, e ela continuará a se multiplicar sobre nós, mas com certeza, se nós preservarmos esses princípios que nós estamos ministrando, que nós estamos repetindo, retomando, reciclando, renovando, com certeza Deus vai nos levar infinitamente a lugares mais longes, em lugares que ainda nós não fomos. Como eu te falei, Deus vai te usar de maneira inesperada, tão somente pelo fato porque você decidiu estar em unidade com as pessoas que Deus te conectou junto com você. Amém, Wesley? Por favor, toca aqui uns tom aqui para nós podermos orar. Eu sei, irmão, que, como foi falado domingo, é desafio para você estar vivendo uma vida de fé. É desafiador nós crermos em coisas que nós ainda nem vemos. É um desafio muito grande você crer naquilo que Deus já falou para você e que ainda não é realidade. Mas também é desafiador estarmos em unidade. Mas ambas essas coisas são poderosas para nos fazer prosperar em todos os nossos caminhos. Eu gostaria que você se colocasse em pé.